Graças a paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez para iniciar mais uma live. E antes de nós orarmos para dar início, eu já gostaria de pedir que você compartilhe, que você curta esta live para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. Muitas pessoas nesse momento estão necessitando de ouvir a palavra de Deus, de ser edificada, de ser exortada e ser instruída. E quando nós fazemos o simples ato de compartilhar ou mesmo curtir, nós podemos estar dando às pessoas uma oportunidade de ser ministrada, de ser abençoada e de até ter a sua vida mudada. Por isso, eu peço que você tenha essa atitude de compartilhar e de curtir. Eu gostaria de lhe convidar a que você, aí na sua casa, você orasse juntamente comigo para nós acessarmos a presença de Deus em oração e depois através da ministração da palavra. Santo Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tua presença em oração e reconhecemos a nossa plena e total dependência do Senhor. Reconhecemos, meu Deus, que sem Ti, sem a Tua presença, nós não somos nada. E precisamos, meu Deus, a cada dia ser aperfeiçoados, ser alinhados ao Teu propósito e ao Teu plano perfeito. Meu Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos encher com a Tua unção, com a Tua doce presença. Pedimos, meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, a Tua palavra fale de forma profunda e clara a cada um de nós. Oramos, meu Deus, para que o nosso entendimento seja aguçado, que o nosso discernimento seja alinhado, meu Deus, ao Teu Espírito Santo, para nós não apenas sermos ouvintes da palavra, mas que nós possamos realmente receber e praticar aquilo que nós ouviremos, Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por toda a fidelidade, toda a bondade, todo o amor. Agradecemos ao Senhor por todo o mantimento, meu Deus, cada benefício que o Senhor tem feito às nossas vidas, nós damos a Ti graças, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo livramento de cada dia, pela proteção, pela guarda através dos Teus anjos, através da Sua destra poderosa. Louvamos e agradecemos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nós sermos regenerados, para nós sermos reconciliados com o Senhor. Obrigado por toda a bondade, meu Deus, obrigado por toda a graça que se manifesta sobre as nossas vidas. Queremos Te pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar de forma profunda em nossas vidas. Eu oro, meu Deus, de forma específica por cada pessoa que está assistindo ou que assistirá esta ministração. Eu oro para que cada família seja abundantemente abençoada. Eu oro, meu Deus, para que no nome de Jesus Cristo Teu reino te estabeleça em cada lar, em cada família. Eu oro para que anjos sejam liberados agora sobre cada lar que está, meu Deus, ligado, conectado a esta live, Senhor, e a este momento de oração. Eu oro para que os Teus anjos venham dissipar e subjugar qualquer tipo de mal que porventura esteja, meu Deus, manifestando-se nas famílias e nos lares. Eu declaro, meu Deus, sobre cada família, sobre cada pessoa que assiste esta ministração, a Tua paz. Eu declaro a Tua alegria. Declaro o Teu reino, Senhor. Declaro, meu Deus, a cura, declaro a libertação. Declaro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os Teus planos manifestando-se na vida de cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos para que a Tua palavra, ela venha nos alimentar, que ela venha, meu Deus, também nos exortar, nos consolar, nos edificar, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, venha cumprir todos os desígnios do Senhor sobre as nossas vidas. Que venha, meu Deus, produzir uma obra poderosa para nós sermos frutíferos diante do Senhor. Porque este, meu Deus, é o Teu propósito. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque nós temos sido, meu Deus, extremamente abençoados por cada benefício do Senhor. Oramos, meu Deus, e Te pedimos que o Teu Espírito Santo encha de alegria, encha de gozo, encha de paz, encha, meu Deus, de felicidade, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Para que a cada dia servir ao Senhor, fazer a Tua obra, cumprir o Teu propósito, seja, meu Deus, com amor,
seja, meu Deus, com disposição, seja com compromisso, Pai. Obrigado porque a Tua graça, a Tua fidelidade e o Teu amor nos alcançou, meu Deus. Nós adoramos ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, o Senhor é exaltado. Nós dependemos, meu Deus, completamente da Sua presença. E queremos ser, meu Deus, profundamente tocados. Queremos ser, meu Deus, renovados e restaurados. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos que a Tua presença flua em cada um de nós. Pai, eu oro para que estruturas, meu Deus, emocionais sejam renovadas agora. Que estruturas físicas, meu Deus, sejam restauradas. Eu oro para que estruturas espirituais sejam restauradas, meu Deus. Que cada pessoa, meu Deus, seja abençoada nessas áreas da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que tudo aquilo de negativo, tudo aquilo de maligno que porventura esteja se manifestando na vida de qualquer pessoa que esteja assistindo, acompanhando esta ministração, que seja, meu Deus, todas essas coisas malignas sejam totalmente desfeitas e subjugadas. E que se manifeste, meu Deus, na vida dessas pessoas a Tua paz, a alegria, o amor. Que se manifeste compreensão, tolerância, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que seja, meu Deus, para cada um de nós uma alegria de estar na Tua presença. Que nós, meu Deus, sejamos restaurados também a cada dia na alegria da Tua salvação. Senhor, que o nosso coração a cada dia seja temente ao Senhor. Que nós possamos valorizar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Deus, provido em nossas vidas, Pai. Cada promessa, cada palavra, cada sustentação. Que o temor do Senhor seja manifesto em nossas vidas, Senhor. Para nós jamais nos desviarmos do Teu propósito, da Tua presença, Senhor. E para que principalmente todos nós possamos alcançar a vida eterna, que é o nosso objetivo pleno, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por este momento tão precioso. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Nós damos a Ti, Senhor, que é o único e verdadeiro Deus, Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Nós damos a honra, a glória, o louvor e a adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, o versículo 38 e 39, diz assim: Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. O tema da mensagem que nós vamos ministrar nesta noite é como lidar com os nossos erros. Como lidar com nossos erros. E embora seja algo muito simples, muito fácil nós identificarmos que nós cometemos erros, que nós de alguma forma erramos, mas geralmente não é tão simples assim a forma como nós lidamos com esses erros. Porque principalmente pelo fato das nossas vidas estarem na presença de Deus, nós entendemos que, porque a Bíblia deixa isso bem claro, que os nossos erros, eles são perdoados. Os nossos erros, eles podem ser transformados em bênçãos futuras. Então, naturalmente, a questão não é nós termos cometido erros ou errarmos no presente. A questão é como nós vamos lidar com esses erros. E Deus, Ele nos dá toda a estrutura necessária, toda a capacidade necessária para que nós não vivamos mergulhados nos nossos erros. Que a nossa vida não seja desenvolvida baseada nos nossos erros.
que age na nossa vida pelos nossos erros as frustrações, que age na nossa vida pelos nossos erros os desgostos, as debilidades, as fraquezas, os desânimos. Esse jamais foi e jamais será o plano de Deus. Até porque Deus, quando escolheu a cada um de nós, Ele conhecia tudo que tinha a ver conosco, Ele conhecia as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Ele sabia os pecados que nós éramos praticantes. Então Deus, como fica sempre claro, através da sua palavra, Ele nos escolheu sabendo quem nós éramos, mas também sabendo quem nós poderíamos ser. E é justamente, às vezes, os nossos erros que impedem de nós vivermos da forma como poderíamos ser em Deus. Isso não porque podemos em Deus ser isentos de errar, que isso fique bem claro. Mas a questão é como nós vamos lidar com esses erros. É aí onde tudo pode se resolver ou pode se complicar. É nós sabermos lidar com os nossos erros. E esse contexto dessa passagem bíblica que eu li para vocês, 1 Samuel 13, 38 e 39, fala sobre aquele momento em que, um momento muito triste na vida de Davi e da sua família, porque o contexto desses dois versículos aqui mostra o momento em que Absalão ele foge para Gesur, uma cidade, uma localidade, e passou lá 3 anos, longe do pai, longe da família, longe dos irmãos, longe de tudo, porque ele estava fugindo, ele havia fugido pelo fato de ter matado seu irmão Aminon, que de forma muito sagaz havia estuprado a irmã de Absalão, que também era filha de Davi. E Aminon, ele estuprou essa menina, mesmo sendo irmã dele, e nós sabemos que o resultado disso é que Absalão, depois de alguns anos, Absalão vinga-se e mata Aminon. Ele cumpriu a sua vingança. Então é nesse contexto que aqui descreve que Absalão fugiu para Gesur e passou ali 3 anos. E aqui diz no versículo 39 que o rei Davi ele tinha saudade de Absalão, lógico, era filho dele. Independente dos erros, um filho não deixa de ser filho. E um pai ou uma mãe que realmente são responsáveis sempre vão amar os seus filhos independente dos seus erros, mesmo que não devemos ser coniventes com os erros. Mas Davi estava sentindo saudade do seu filho, e isso era uma coisa legítima e compreensível, porque era o filho dele. Ele com certeza tinha criado Absalão com muito amor, com muito carinho, com muito mimo, e era natural ele sentir saudade, até porque aqui descreve que faziam 3 anos que Absalão estava distante, e claro que Davi, por ter uma posição, e por Absalão ter matado o seu próprio irmão, então Davi naturalmente não buscou aproximação de forma rápida com Absalão. Só que aqui diz que Davi já tinha se consolado acerca da morte de Aminon. Ele já tinha sido consolado, com certeza tinha passado um momento de fúria sobre Absalão, e a realidade é que ele estava sentindo saudade, ele estava sentindo falta de Absalão, mesmo que Absalão tivesse feito uma coisa terrível, que foi matar o seu próprio irmão. A nossa realidade hoje, irmãos, depois eu vou entrar no contexto dessa passagem. Eu apenas expliquei para que todos entendam o contexto do que eu li para vocês. A nossa realidade hoje é que nós vivemos hoje o futuro do nosso passado. E vivemos o presente do nosso futuro. Eu vou repetir de novo. Hoje nós vivemos o futuro do nosso passado, independente de ser um passado próximo ou distante, mas nós vivemos hoje o futuro do nosso passado. Mas também hoje nós vivemos o presente do nosso futuro. E talvez esse presente
que é o futuro do nosso passado, talvez a nossa realidade seja que nós estamos convivendo com resultados de erros que nós cometemos. Eu estou me referindo ao passado, porque para o futuro nós ainda estamos no presente. E é por isso que nós temos que estar muito vigilantes, porque se a nossa realidade hoje, que é o futuro do nosso passado, nós estamos convivendo com erros que nós cometemos, com a realidade de erros do nosso passado, então nós precisamos ter muito cuidado e buscar aprender a lidar com esses erros para que este presente não influencie no nosso futuro. Talvez a realidade de alguns de nós seja estar convivendo com esses resultados de erros que nós cometemos. Talvez seja a realidade de algumas pessoas. Pode não ser de todos que estão me ouvindo, mas talvez seja a realidade de alguns. Estar lidando agora no presente com erros, com o resultado de erros que você cometeu no seu passado, independente de ser um passado distante ou um passado mais próximo. Se nós não soubermos lidar com esses erros que nós, porventura, estejamos hoje convivendo, naturalmente, se nós soubermos lidar com esses erros, nós vamos evitar problemas futuros. Porque não esqueça que nós estamos vivendo o presente do nosso futuro. Então eu preciso lidar com esses erros que eu estou convivendo hoje, para que eu possa garantir o meu futuro. Porque se eu souber lidar com esses erros, então naturalmente eu não vou cometer erros novos para que o meu futuro seja comprometido, já que o meu presente pode estar comprometido por erros que eu cometi no passado. Eu sei que pode ser uma coisa meio complexa, mas se você prestar bastante atenção, você vai entender. Vai ficar muito claro a sua compreensão. Porque a questão, como o próprio título da mensagem diz, é que nós temos que aprender a lidar com os nossos erros. Nós temos que lidar com os erros. Por quê? Porque nós somos seres que somos sujeitos a errar. Nós cometemos erros. Nós falhamos. Nós nos equivocamos. Nós decidimos coisas de forma precipitada. Então, o erro é uma coisa que, infelizmente, é muito comum em nossas vidas. Independente do nosso nível de conhecimento, independente do nosso grau de formação, independente de qualquer coisa, todos nós podemos cometer erros. Mas o que faz a diferença, o que pode fazer a diferença, principalmente porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus, é nós aprendermos a lidar, é como nós vamos lidar com esses erros. Talvez hoje, alguns de nós, estejamos convivendo com erros que nós cometemos em um passado distante ou um passado mais próximos. Mas se nós soubermos lidar com esses erros, aprender a lidar com eles, então nós vamos evitar problemas futuros. O nosso futuro não será compartilhado com erros. Apenas será um futuro em que se manifestará os nossos acertos, os nossos resultados que são positivos. A realidade, queridos, é que a maioria dos nossos erros, claro que os erros eles são laços que nós mesmos criamos para aprender a nós mesmos. Claramente os nossos erros, eles são laços que nós criamos para nós mesmos. E por que nós erramos de forma tão comum? Por que nós nos permitimos criar esses laços que serão dificuldade para nós mesmos? Simplesmente porque nós cometemos erros. Agora, o que é que nos leva a cometer esses erros? A maioria dos nossos erros, preste bem atenção nisso,
que nós cometemos, eles primeiramente é porque eles são baseados em 3 coisas. Por isso nós erramos tanto. Porque nós cometemos erros que são baseados primeiramente nas nossas emoções. Nós cometemos erros que são baseados nas nossas necessidades. E nós cometemos erros que são baseados nos planos para o nosso futuro, em planos futuros. Essas 3 coisas, basicamente, elas resumem o motivo pelo qual nós cometemos erros. Primeiro, nós erramos porque nós fomos baseados nas nossas emoções. Segundo, pelas nossas necessidades. E terceiro, pelos planos futuros. São essas 3 coisas que são básicas e que podem nos levar a cometer erros. Nós erramos porque quando nós somos emocionais. Por exemplo, eu estou falando aqui da história de Davi e Absalão. Como eu já disse, Absalão mata o seu irmão Aminon e ele foge para uma localidade chamada Jesur, uma cidade, e fica lá 3 anos. E a Bíblia descreve aqui que o rei Davi agora, neste momento, no momento desse episódio, ele estava com saudade do filho dele. E quando nós lemos o contexto desse episódio, desse caso com Davi e com Absalão, nós vemos que depois dessa passagem, Davi, ele, claro, incentivado pelo seu capitão da guarda, que era Joabe, ele manda chamar Absalão, porque o capitão da guarda, que era Joabe, ele observa Davi e ele sabe que Davi está muito triste e está sofrendo. E claro que ele tinha um carinho muito grande pelo seu líder. E ele então monta toda uma estratégia para tratar com Davi acerca disso, inclusive envolvendo uma mulher que ela vai até o rei Davi e desenvolve um diálogo. E Davi entende que aquele diálogo foi justamente criado por Joabe. E Joabe vai até ele e realmente reconhece. A mulher também reconhece que foi Joabe que colocou as palavras para que ela falasse para o rei. Mas qual era o propósito disso? Era justamente que Davi, ele agisse como rei que era e trouxesse mais uma vez Absalão de volta para conviver. Para quê? Para que ele parasse de sofrer, porque ele como pai ele estava sofrendo. E isso com certeza incomodava Joabe, porque naturalmente isso prejudicava a liderança de Davi. E Davi, ele simplesmente manda com que Joabe vá buscar Absalão. Mas ele dá uma ordem clara: mas ele não vai morar comigo, leva ele para outro lugar. E é isso que acontece. Ou seja, quando Davi toma a decisão de trazer mais uma vez para perto dele um filho que tinha matado o outro filho. Ele tomou essa decisão baseado em quê? Na sua emoção. Como pai, é lógico. Davi estava com a sua emoção abalada. Por quê? Porque ele estava sentindo saudade do seu filho. Como eu disse, isso é legítimo. Mas isso naturalmente não apagaria o fato de que Absalão era um assassino. Mas Davi, de forma alguma, ele pensou nas consequências que iriam acontecer com a volta de Absalão. Porque se ele tinha já assassinado o seu irmão, ele não tinha demonstrado nem um pouco de arrependimento, porque a Bíblia não deixa claro, não descreve, mas é muito claro que Absalão ele não teve contato com o pai dele. Ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de pesar pela dor do próprio pai, que na verdade não tinha apenas perdido um filho, mas estava perdendo 2. O Aminon que morreu e o próprio Absalão, por estar distante. Mas Absalão, a Bíblia não descreve que em momento algum Absalão ele se demonstrou comovido com isso. Mas Davi estava com muita saudade. Então o que é que aconteceu? Davi agiu pela sua emoção. Ele decidiu que Absalão voltasse para próximo dele, baseado em quê? Na sua emoção.
E nós sabemos pelo contexto do que aconteceu que esse foi um erro terrível na vida de Davi. Davi errou de forma quase que definitiva, quando ele, agindo pela sua emoção, ele traz Absalão de volta. Absalão, torno a dizer, era um assassino, que não demonstrava nem um pouco de arrependimento. Mas Davi estava emocionado, porque era pai, era o amor de pai, era o desejo e o amor de ter o filho próximo, aquele filho que ele com certeza criou com muito mimo, com muito amor. E talvez não com muita atenção, porque isso talvez explicasse o motivo pelo qual os filhos de Davi deram tantos problemas para ele. Talvez Davi não era um pai que dava muita atenção. Ele talvez mimasse, porque era rei, ele tinha condições de mimar os seus filhos como quisesse. Mas talvez ele não desse atenção. E isso fez com que a vida dos filhos de Davi, ou da maioria de alguns deles, fosse um desastre, infelizmente. Mas a realidade é que Davi, quando ele chama Absalão para próximo de si, ele está agindo pela sua emoção. Ele está sendo completamente emocional. Ou seja, ele cometeu um erro quase que definitivo de destruição sobre a vida dele mesmo. Por quê? Porque ele agiu pela emoção. Ele estava com saudade do filho, ele queria o filho dele mais uma vez próximo dele, mas ele não levou em conta que o filho era um assassino. Qual foi o resultado disso? É que Absalão começa a aproximar-se mais uma vez de Davi e começa a bajular as pessoas. Começa a capturar a alma das pessoas para si. E nós sabemos que o resultado disso é que Absalão, ele montou uma rebelião contra o próprio pai. Simplesmente por quê? Porque Davi cometeu um erro que foi baseado na sua emoção. O erro de Davi teve como base a sua emoção. Ou seja, nós criamos laços para nós mesmos quando nós cometemos esses erros que são baseados primeiramente nas nossas emoções. Davi cometeu um erro terrível porque ele teve como base as suas emoções, o seu sentimento de paternidade. Nós cometemos erros quando esses erros são baseados também nas nossas necessidades. Um erro que é muito comum, que muitos de nós cometemos, e eu estou dando aqui como exemplo, por exemplo, um erro que é muito comum entre nós que não somos pessoas que podemos dizer que são os milionários, que somos ricos. Mas um erro que nós cometemos muito é justamente na parte financeira. Por quê? Porque geralmente as dificuldades financeiras que nós temos, as dívidas que nós acumulamos são baseadas em quê? Em nossa necessidade. Nós agimos de acordo com o que a nossa necessidade pede, e simplesmente a gente às vezes entra em coisas que nós não podemos suprir ou pagar. Como, por exemplo, comprar um eletrodoméstico, que é uma necessidade para dentro da nossa casa, mas a gente não espera o momento certo, a gente não espera a hora certa e principalmente não busca a direção de Deus, não pede de Deus a estratégia, não pede de Deus a direção, então a gente vai tomar atitude. Por quê? Porque existe uma necessidade. E é justamente aí que a maioria de nós se complica. Eu estou dando um exemplo financeiro, mas isso se aplica a muitas coisas. Ou seja, nós cometemos erros baseados na nossa necessidade. Porque nós tínhamos uma necessidade, então nós cometemos o erro. E aí o que é que acontece? A gente fica com as nossas finanças comprometidas, porque muitas vezes adquirimos algo que nós não vamos ter condições de pagar, que nós não vamos ter condições de manter o seu pagamento. Então, naturalmente, é um problema que vai trazer uma consequência futura, porque se eu não consigo pagar aquilo que eu comprei, mesmo que tenha sido a necessidade, a loja,
o local onde eu peguei o empréstimo, ou seja lá o que for, não vai entender isso. Eles vão querer receber. E nós não poderíamos justificar, chegar lá e dizer, olha, eu não paguei, era uma necessidade, eu comprei porque eu tinha uma necessidade, mas eu não pude pagar porque eu não tive dinheiro. Mas a verdade é que esse é um erro que vai trazer para as nossas vidas consequências futuras. Por quê? Porque o nosso nome vai ficar protestado, o nosso crédito vai ser zerado e a gente vai, infelizmente, vai sofrer consequências por causa disso. Infelizmente. Então nós cometemos erros porque esses erros são baseados nas nossas necessidades. É claro que as nossas necessidades precisam ser supridas, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós queremos adquirir, claro. Só que a questão é que às vezes nós tomamos as decisões, nós damos os passos baseados apenas na necessidade. Ou seja, nós não fazemos um planejamento, nós não planejamos, nós não ponderamos, nós não alinhamos isso ou comparamos com a nossa renda. Por exemplo, estou falando de erros na parte financeira. E aí às vezes a gente faz aquilo que diz o ditado, nós damos um passo maior do que as nossas pernas. Fazemos dívidas das quais nós não podemos pagar, mas se nós fizermos uma lista de tudo aquilo, ou da maioria das coisas que nós nos endividamos, são coisas que eram necessidades nossas. Mas nós erramos por quê? Porque baseamos apenas naquilo que nós necessitávamos e não tivemos a paciência de esperar. Não tivemos a paciência de buscar de Deus uma estratégia. Não tivemos a paciência de levantar o recurso necessário para não corrermos o risco de não pagar aquilo que nós adquirimos. Então, alguns erros que nós cometemos é baseado em nossas necessidades. E como exemplo de necessidade, eu estou dando o exemplo financeiro, de coisas que nós precisamos e às vezes compramos e não podemos pagar. Mas existem muitas formas, existem muitos erros que nós cometemos baseados em nossa necessidade. Infelizmente, eu espero que você que está me assistindo e me ouvindo esteja me entendendo. E nós cometemos erros também que são baseados nos nossos planos futuros. Porque é legítimo nós termos planos futuros. Nós termos planos empreendedores, claro que isso é legítimo, isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, Ele ama e tem prazer na nossa prosperidade. Naturalmente, isso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Nós temos planos futuros, planos empreendedores, lógico. Só que a questão é que às vezes, por nós termos esses planos, por nós termos essa visão, é que a gente acaba trocando os pés pelas mãos. Falar mais uma vez um ditado popular. E aí a gente comete um monte de erros. Por que você acha que tem muitas empresas, não estou falando agora nesse contexto da crise que nós estamos vivendo, mas por que você acha que tantos negócios próprios, tantas microempresas, elas falem? Não é necessariamente por um problema de mercado, não. A maioria das falências, tem como determinante, como motivo determinante, infelizmente, erros. Erros cometidos, erros de administração, erros financeiros, erros de logística, erros na estrutura. E, infelizmente, nós cometemos esses erros baseados nesses planos de futuro. Às vezes porque a gente tem uma visão, porque a gente tem uma ideia. Estou dando só exemplo. Aí a pessoa vai, corre lá no banco, dá um jeito, aí quer arrumar um empréstimo para poder bancar o seu plano futuro, o seu empreendimento, o seu próprio negócio. E às vezes, por essa ansiedade, isso é feito no nome de outra pessoa, o que ainda torna pior ainda. Ou seja, aí mais uma vez, aí não se preparou para administrar, não pesquisou de forma clara sobre aquilo que iria empreender,
e naturalmente cometeu erros, e esses erros causaram o fim do empreendimento, o fim do plano. Ou seja, acabou o empreendimento, mas as dívidas continuaram. Ou seja, esse erro foi um erro baseado nos planos futuros. Infelizmente, são essas três áreas, de forma básica, que nós podemos errar: as nossas emoções, as nossas necessidades e os nossos planos futuros. Como eu disse no início, a grande vantagem de nós que temos uma aliança com Deus, que temos a instrução da sua palavra, que temos a intercessão do seu Espírito Santo, é que os nossos erros, eles não devem ou não precisam necessariamente definir a nossa vida. Nós podemos cometer erros, mas nós podemos justamente aprender. Nós podemos justamente ser estruturados para não cometer esses erros de forma futura. Por isso que eu disse que hoje nós estamos vivendo o futuro do nosso passado e o presente do nosso futuro. É importante que, se nós amargamos hoje com o resultado dos erros do passado, é importante então que agora, neste momento, nesse futuro do meu passado e que é o presente do meu futuro, é importante que eu conserte esses erros. Porque o que é determinante nisso é eu saber lidar com esses erros. Porque geralmente qual é a nossa atitude quando nós cometemos erros, né? Independente de qual área seja, emoção, necessidade ou plano futuro. Independente dessas áreas, independente de qual área seja, a realidade é que nós cometemos erros e o grande fator determinante é que nós não sabemos lidar com esses erros. Então o que é que a maioria de nós faz? Desiste. Desfaz tudo. Ah, não dá mais certo, não, isso aí não é para mim, não, porque eu não consegui, e a gente desiste de tudo. E às vezes a gente apenas cometeu erros. E erros podem ser consertados. Principalmente, eu vou repetir de novo que nós temos Deus. Deus, ele é especialista em consertar os nossos erros. Claro que Deus não espera nós errarmos para que Ele possa estar sempre consertando. O propósito de Deus é que nós acertemos. Mas Deus também sabe que nós somos seres falhos, que nós somos limitados. Como eu disse, que nós somos emotivos. Nós temos uma visão natural, uma percepção natural. Então Deus naturalmente entende e sabe que nós somos sujeitos a cometer esses erros. Só que Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele nos ama ao ponto de nos ajudar a nós consertarmos, desde que nós decidamos lidar com esses erros. Porque a maioria de nós, infelizmente, se entrega aos nossos erros, e aí está o problema. Aí está o problema que define a nossa vida em Deus ou não. Geralmente é assim. Por quê? Porque nós nos entregamos quando nós erramos. Nós cometemos erros e geralmente a nossa primeira postura é largar tudo, é desistir de tudo, é não fazer mais nada. E aí está o erro. Porque se eu não aprendo a lidar com esses erros que eu cometi, como é que eu vou poder programar o meu futuro se eu não aprendi nada? Naturalmente, eu estou pensando no futuro, mas o meu futuro vai ser igual ao meu presente. Porque se eu cometi erro no passado, agora eu estou vivendo o resultado desse erro passado. Eu vou viver um futuro. Se eu não consertar agora, o meu futuro vai ser comprometido. Vai ser um futuro de erros. Apenas vai progredir, apenas vai se multiplicar a sequência de erros na minha vida. É por isso que nós temos que aprender a lidar com os nossos erros. Quando você olha para a história de Davi, usando Davi como base dessa ministração, Davi cometeu um erro terrível quando ele trouxe Absalão, porque ele agiu pela sua emoção. Ele trouxe Absalão de volta para perto dele. Isso foi um erro quase que de destruição total na vida de Davi, porque Absalão se revoltou contra Davi. Absalão formou um exército para
lutar contra Davi, contra o próprio pai. Só que Davi, ele soube lidar com o seu erro. Ele teve uma postura correta, mesmo tendo cometido um erro que foi trazer seu filho para próximo de si. Como eu disse, às vezes nós criamos laços para nós mesmos. Nós fazemos coisas que vão prejudicar a nós mesmos. Por quê? Porque baseamos na nossa emoção, baseamos nas nossas necessidades, baseamos no nosso plano futuro. Mas são laços que vão nos amarrar, que vão nos estagnar, que vão nos desanimar, que vão com certeza comprometer, pelo menos em parte, a nossa vida com Deus. Em muitos casos, infelizmente, compromete a vida com Deus de forma definitiva, porque muita gente se desvia, porque cometeu os seus erros, teve as suas falhas e não sabe lidar com isso. Davi errou, isso é muito claro. A prova é que o filho dele se revoltou contra ele, criou uma rebelião e se revoltou contra o próprio pai. Mas Davi, ele soube lidar com esse erro. Ele não ficou se lamentando, como eu errei, não, ele soube lidar com o erro. Ele teve que aprender a lidar, porque senão ele iria simplesmente perder tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Ele teve que lidar com o seu erro. E como é que Davi, ele lidou com o seu erro? Ele suportou tudo. Simplesmente. Ele suportou tudo que veio como resultado do seu erro. E não agiu com imprudência a partir daí. É simples a forma como nós podemos lidar com os nossos erros. Errou? Ok. Deus perdoa, Deus conserta. Mas nós temos que entender que nós temos que lidar com as consequências dos nossos erros. As consequências, elas não vão ser tiradas. Por quê? Porque eu estou colhendo o fruto do meu erro, da minha imprudência, do meu erro que foi baseado na minha emoção, do meu erro que foi baseado na minha necessidade, do meu erro que foi baseado no meu plano de futuro. Então eu não posso querer que isso seja removido da minha vida. Não, a questão é nós aprendermos a lidar com esses erros. Davi, ele teve uma forma muito simples de lidar com isso, ele suportou tudo. Lembra do momento em que Absalão já está instalado no palácio de Davi? Davi, ele foge da sua casa, do palácio, e no momento em que ele vai fugindo com seus guardas, com seus servos, com as pessoas que o acompanhavam, e aquele homem começa a amaldiçoar Davi, e um dos guardas de Davi diz que vai lá e corta a cabeça dele. Davi diz: não, hoje ninguém morre aqui. Se ele está me amaldiçoando é porque Deus simplesmente permitiu. Então hoje ninguém morre. Sabe o que é que Davi estava demonstrando com isso aí? Que ele sabia lidar com os seus erros. Ele simplesmente, ele estava suportando tudo o que estava vindo sobre ele pelo fato dele ter errado. Você não vê Davi se lamentando. Você não vê Davi querendo impor a sua autoridade de rei. Você não vê Davi querendo ser cheio da razão, porque é assim que a maioria de nós somos. Cometemos os erros e queremos agora estar cheio de razão. Como é que pode isso? Errou porque baseou na emoção, porque baseou na necessidade, porque baseou em planos futuros. Ok, independente do que seja. Mas errou e continua com o nariz empinado. Errou e continua soberbo. Errou e continua querendo exercer autoridade. Observa que Davi, ele disse: hoje ninguém morre aqui em Israel. Se ele está me amaldiçoando é porque Deus permitiu. Meu irmão, a forma de você lidar com o seu erro é simplesmente você suportar em Deus
o resultado dos teus erros. É simples isso. É simples. Seja que nem Davi, tenha humildade para reconhecer que você errou agora, trabalhe para consertá-los. Mas em Deus. Porque quando você errou, você não perguntou de Deus de forma clara, porque senão você não tinha errado. Você baseou nas tuas emoções, baseou na tua necessidade, nos teus planos futuros. Você com certeza, quando você cometeu erro, você não incluiu Deus na tua decisão. E é tão maravilhosa a misericórdia de Deus, que mesmo quando nós não incluímos Deus na nossa decisão, que nos leva ao erro, mas nós podemos incluí-lo na solução. Isso mostra que Deus é maravilhoso, que Ele é amor, que Ele é misericordioso. Isso mostra que Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. E não tem, querido, outra forma de nós lidarmos com os nossos erros, se não for suportar tudo. Simplesmente. Foi o que Davi fez. Ele suportou tudo sem reclamar. Ele simplesmente aguentou o que veio sobre ele. Os momentos difíceis, ter que fugir da sua própria casa, os levantes das pessoas contra ele. Ele aguentou tudo. Essa é a forma de nós lidarmos com os nossos erros. Nós temos que simplesmente ficar de cabeça erguida. Não porque somos soberbos, mas para continuar na caminhada. Não desistir de tudo, não parar com tudo. Imagina se essa não é a direção e a vontade de Deus, você vai simplesmente cometer erro sobre erro. Se você hoje tem consciência de que você cometeu um erro no teu passado, e hoje você simplesmente está vivendo o resultado desses erros, aí você já está querendo decidir, mais uma vez baseado na tua emoção, porque você não está mais aguentando, baseado na tua necessidade, porque você precisa ter paz, e baseado nos planos futuros, porque você tem coisas para conquistar. E mais uma vez você está excluindo a Deus. Mais uma vez você está deixando Deus de lado, e você simplesmente vai colocar erro sobre erro. Sabe o que isso vai produzir na tua vida? Um futuro desastroso. Um futuro amargo. Meu irmão, você cometeu erros? Suporte o resultado desses erros. Suporte o resultado do erro que você cometeu. Agora busque a Deus para que você conserte. Porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso. Deus pode consertar sim. Mas desde que o nosso coração esteja alinhado com a vontade dEle. Foi isso que Davi fez. Ele suportou tudo e não agiu com imprudência. É muito importante nós termos o cuidado de agirmos com prudência. Davi, ele tinha todos os motivos para matar Absalão quando houve a batalha entre os soldados de Davi, o exército de Davi e o exército de Absalão. Ele poderia, porque ele era o rei legítimo e o filho tinha se rebelado contra ele. Mas o que é que ele falou? Ele disse: olha, vão para a batalha, mas eu peço uma coisa de vocês: não toque no jovem Absalão. Por que Davi era só pelo fato de ser o filho dele? Com certeza não. Com certeza também é porque Davi queria ser prudente para não cometer erros que comprometessem o seu futuro. Ele agiu com prudência. Essa é a forma de nós lidarmos com os nossos erros. Simplesmente suportando o resultado dos erros. Não é ficando conformado, é como eu disse, não é você se conformar. Não é você viver sob jugo, não. Mas é você se posicionar. Você errou, ok, eu reconheço que eu errei e agora eu estou posicionado para consertar esse negócio aqui. Sem mimimi, sem murmuração, sem reclamação, sem colocar a culpa em ninguém. É você. O erro foi seu.
Então coma esse fruto amargo, sabendo que o Senhor pode fazer com que esse mesmo amargo se transforme em doce. Suporte. Não é você aceitar que a tua vida fique agora sob um jugo permanente, não. Mas é você não reclamar do que tem vindo sobre a tua vida. É você ficar caladinho, caladinha, e somente buscar a Deus. E buscar a Deus sabedoria para que você conserte os teus erros, dependendo da ajuda dele, de Deus. Buscando não tomar atitudes imprudentes. Porque essa é a questão. Para que o meu futuro seja garantido, eu tenho que tomar decisões e atitudes prudentes agora no presente. É por isso que esses erros do passado, eles precisam ser tratados agora, para que o meu futuro fique garantido. Porque senão eu vou simplesmente acrescentar erro sobre erro. Se nós não soubermos lidar com os nossos erros, a gente vai desistir e vai perder tudo que é nosso por direito. Você pode perguntar, apóstolo, e qual é o direito que eu tenho no reino de Deus? É simples. A Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. São as três coisas que devem manifestar-se em nossas vidas: justiça, paz e alegria. Se nós não estamos vivendo essas três coisas, significa que nós não estamos vivendo aquilo que é nosso por direito. Simplesmente. Quando nós desistimos, quando nós decidimos desistir, largar tudo porque nós cometemos erros e não estamos sabendo lidar com eles, nós simplesmente vamos perder tudo que é nosso por direito. E o direito que nós temos no reino de Deus é ter justiça, ter paz e ter alegria. E se nós temos essas três coisas, naturalmente todas as outras coisas, elas vão ser conquistadas. Mas a questão é nós não desistirmos. A questão é nós não abrirmos mão daquilo que é nosso por direito, porque nós cometemos erros. Você errou, ok. Reconheça que você errou. Mas busque agora a direção de Deus, para que esses erros sejam consertados. Aprenda a lidar com esses erros. Pare de estar reclamando, murmurando. Pare de estar liberando palavras negativas. Pare de estar liberando coisas para a tua própria vida. Não é momento de você se lamentar. Não é momento de você chorar no cantinho. Não, te posiciona, meu irmão. Te ergue. Você errou porque você não é perfeito. E para Deus não conta o motivo pelo qual tu errou. Para Deus, o que conta para Deus é a tua motivação para você consertar, para você se alinhar com Ele. Porque se você não aprender a lidar com esses erros que você cometeu e que você agora colhe os frutos, você simplesmente vai cometer erros futuros. E aí sim a tua vida vai ser debaixo de um jugo. Vai ser debaixo de desgraça, infelizmente. Porque você simplesmente não decide lidar com os teus erros. Pare de reclamar, pare de murmurar. Davi não murmurou em nenhum momento, ele não reclamou. Pelo contrário, ele lidou de forma muito, muito sábia com o erro que ele tinha cometido, porque ele errou quando trouxe Absalão para próximo dele. Ele agiu pela emoção. Ele simplesmente suportou o resultado disso. Eu torno a dizer que fique bem claro, não é você suportar o resultado dos teus erros conformando-se, revoltando-se, não. É você suportar mais posicionado. Para quê? Para que a tua vida, mais uma vez, ela recomece. Para que aonde você errou, mais uma vez, seja reiniciado. Esse é o propósito. É isso que Deus espera de nós. Não que nós tenhamos cometido os erros e agora estejamos todos desiludidos, desistidos, fracassados, usando um monte de justificativa e de desculpa. O que Deus espera de nós é nós nos erguermos,
simplesmente para nós retomarmos mais uma vez a nossa vida, mas agora sim de forma correta. Lidar com os erros é suportar o resultado desses erros, sabendo que Deus perdoa, sabendo que Deus tem misericórdia, sabendo que Deus regenera, sabendo que Deus restitui. Você errou, ok. Teve perdas, ok. Deus restitui, desde que você decida consertar. Desde que você não queira colocar ainda mais gasolina no fogo que pode estar a tua vida. Porque infelizmente essa é a realidade de muita gente. A vida está pegando fogo, tudo se destruindo, e a pessoa quer apagar o fogo com gasolina. Por quê? Simplesmente porque não busca a sabedoria de Deus. Simplesmente porque não quer consertar os seus erros. Muitos nem admitem que erraram. E alguns que admitem, não estão nem aí para consertar, querem resolver. Ou seja, mais uma vez vão estar equivocados. Nós temos que lidar com os nossos erros, para nós não perdermos aquilo que é nosso por direito. O plano e propósito de Deus para nossas vidas, nós devemos justiça, paz e alegria. Um erro, ele nem sempre significa o fim, mas um erro em Deus, ele pode significar um novo começo. E é isso que eu creio. Os erros que eu e você cometemos, pelo fato de termos uma aliança com Deus, que é misericordioso, que é poderoso, que é bondoso, esses erros simplesmente eles podem representar um novo começo. Se nós o reconhecermos e se nós não desistirmos. Se simplesmente nós nos posicionarmos para consertá-los. Se for preciso, recomeçar. Se for preciso, refazer. Se for preciso, reestruturar. Mas nunca desistir. Nunca desistir. Simplesmente buscar a direção correta em Deus. E quando eu digo nunca desistir, não é que você não vai desistir daquilo que é maligno, daquilo que te prejudica, não. Mas é que você busca a Deus. Não para você desistir do propósito, mas para que você faça a coisa certa. Por exemplo, uma pessoa quando é desiludida no empreendimento, falando de empreendimento, aí ela diz, não deu certo, então nunca mais eu vou empreender em nada. Está errado, porque ela nem perguntou se esse era realmente o plano e o propósito de Deus. Aí ela decide nunca mais empreender nada, por quê? Porque ela tentou, algumas vezes não deu certo. Esse é o erro. Esse é o problema de muitos. Outro exemplo, no casamento. Se casou, eu casei errado, não deu certo, agora eu vou desistir de casamento. Mas por quê? Porque errou? Por que não busca Deus? Por que não pede a direção de Deus para consertar? Por que não pede a direção de Deus para refazer? Aí infelizmente decide, aí fica sem se casar para o resto da vida. Desiludida porque não confia mais em ninguém, porque ninguém mais inspira confiança, mas por quê? Porque não decidiu consertar o erro. A questão, meu irmão, não é desistir. É buscar a Deus para recomeçar da forma correta. Você cometeu erros, está amargando hoje o fruto, o resultado. Lida com esses erros, com esses frutos. Lida com esses erros, não é para ser definitivo, não é para te destruir. Você errou, ok, agora ergue a cabeça, levanta a cabeça e busca acertar. Porque esse é o propósito do Espírito Santo nas nossas vidas, é nos direcionar, nos guiar. É esclarecer aquilo que nós não entendemos. Por isso a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, não desiste. Não para por causa dos teus erros. Procure fazer as coisas corretas, procure fazer as coisas em Deus. Não tome decisões baseadas nas tuas emoções, baseado nas tuas necessidades e muito menos na tua visão dos teus planos futuros. Tome decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus diz, na direção de Deus para a tua própria vida. E aí naturalmente você vai consertar os erros do passado
vai estabilizar o teu presente e, consequentemente, você vai garantir o teu futuro. Simplesmente porque você decidiu lidar com os teus erros. Suporte e busque ser prudente, sempre colocando Deus, e você vai ver como a tua vida, ela vai ser diferente. Você vai ver como todo o desânimo, toda a desistência vão ser extirpados da tua vida. É lógico, meus queridos, que não é fácil você recomeçar. É lógico que não é. Não é fácil você refazer alguma coisa, requer um preço. É verdade. Mas nada mais é do que o resultado dos nossos erros. Então nós temos que ter paciência. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que ter fé. Para que, se for preciso, recomeçarmos. Mas recomeçarmos da forma correta. Lidando com os nossos erros, para que o nosso futuro em Deus seja garantido. Então lide com seus erros e não permita que os teus erros sejam o teu algoz. Que os teus erros definam simplesmente a tua vida derrotada. Decida ser vitorioso. É para suportar, suporte. Procure agir com prudência, mas não desista. Continue e você vai ver como Deus ele vai reestruturar, ele vai consertar, ele vai redefinir. E só vai ter um fim para a tua vida, seja em que área for que você tenha errado. Você vai ter êxito, você vai ter resultado, você vai frutificar. Apenas aprenda a lidar com os teus erros e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Eu queria que você agora orasse juntamente comigo para nós selarmos essa palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada pessoa, meu Deus, que ouviu esta mensagem e que se identificou, meu Deus, com aquilo que ouviu. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude a cada uma das pessoas que porventura esteja hoje vivendo o resultado dos seus erros, meu Pai, do passado. Eu oro para que o Senhor dê a essas pessoas, meu Deus, a estabilidade necessária, a estrutura necessária para que elas não desistam, para que elas, meu Deus, não sejam enganadas, para que elas não venham, meu Pai, de forma alguma, mais uma vez, cometer erro sobre erro, Senhor. Eu oro para que Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada uma dessas pessoas, dando direção. Eu oro para que elas sejam despertadas, meu Deus, ativadas para buscar, para clamar ao Senhor pela sabedoria, pela direção correta, meu Deus, pelo caminho que deve ser trilhado, meu Deus. E que cada uma delas, meu Pai, seja, meu Deus, pela sua postura diante do Senhor, elas sejam restituídas, elas sejam renovadas, elas sejam, meu Deus, reedificadas, Pai, elas sejam reestruturadas, Senhor, e assim a vida delas seja para glorificar ao Teu nome, que aquilo que foi decretado, meu Deus, determinado pelo império das trevas para destruir, para desfazer, para roubar, meu Deus, para anular, que seja, meu Deus, completamente dissipado e subjugado, e que seja estabelecido, meu Deus, os Teus planos de restituição, de restauração, de renovação, de reconstrução, de frutos, meu Deus, de alegria, de vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que essa seja, meu Deus, a realidade na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, meu Pai, que estão vivendo essa verdade hoje, meu Deus. E que Teu Espírito Santo os ajude, os fortaleça e os abençoe de forma rica e abundante. É o que eu declaro sobre cada pessoa, declaro sobre todas as famílias, meu Deus, e Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.